Donald Trump dá dura em Lula e coloca uma condição inegociável para tirar o tarifaço aqui no Brasil. E você vai saber agora como foi a conversa dura de Trump para Lula, uma resposta que o povo brasileiro está esperando há tanto tempo. E isso aqui que nós vamos mostrar, a grande mídia não está mostrando, e Lula agora está apavorado porque precisa dar uma resposta para o capitão norte-americano ali o quanto antes. Preste atenção nessa matéria, pessoal, o que está acontecendo ali em Brasília, por detrás das cortinas, que a mídia não mostra, é realmente de cair o queixo, e o Trump agora foi para cima e colocou uma condição que o Lula não tem para onde fugir. Ele vai ter que dar uma resposta. Será que ele vai mesmo ficar do lado do sistema sociocomunista ou vai abrir mão de tudo? Vamos ver isso agora. Quem vai trazer para nós é o jurista Marcília. Olha só, pessoal, as coisas em Brasília estão andando muito rápido e você precisa ficar por dentro. Confira essa matéria e voltamos logo em seguida. Trump enquadrou Lula e a imprensa está escondendo isso de você. Olha, nas manchetes só tem Rubio é obstáculo, Rubio é ideológico, Rubio é um problema, ou Lula negocia bem, Lula deu show, e aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver na grande imprensa, na imprensa tradicional. Mas no miolo do texto tem um dado aqui que é ouro e que mostra que, na verdade, o Lula tomou uma enquadrada daquelas. O Trump colocou nesse telefonema, segundo essa mesma grande imprensa, eu vou ler com vocês aqui uma matéria do UOL, e que mostra no seu miolo, no miolo da reportagem, embora na manchete, repito, não conte isso, mas no miolo da reportagem mostra a enquadrada que o Lula levou do Trump. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, assim a nossa comunidade cresce, e também curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos, com seus inimigos, deixem o seu comentário, eu leio todos os comentários, eu não respondo, porque se eu responder a um, não responderei a outro, fica estranho, mas leio todos e fico sempre atento aqui ao que vocês dizem do canal e à comunicação que vocês fazem com a gente. Mas depois que você comentar, fecha o chat, clica no joinha, que o algoritmo assim entende que você achou relevante o conteúdo e com isso distribui o nosso conteúdo para mais gente e a gente cresce aqui a nossa comunidade. Muito bem, a matéria do UOL diz o seguinte, a coluna da Raquel Landim no UOL diz: escolha de Rubio é evidência de componente político. Como eu falei, veio aquelas manchetes. E ela continua, mas jogo só começou. E é interessante esse, mas jogo só começou, porque quem diz que o jogo só começou é que está na arquibancada, né? Jogo só começou. Quem fala isso é porque está torcendo, né? E não está distante, analisando os fatos de forma distanciada, como deve fazer um jornalista. Seja como for, no miolo dessa mesma matéria que eu acabei de ler a manchete, diz o seguinte, vou ler aspas, tá? Há relatos de que, quando o presidente brasileiro mencionou ao Trump os 201 anos de relações amigáveis entre os dois países, o norte-americano, aqui ela coloca o americano, mas americanos somos todos, o norte-americano, ou seja, o Trump, chegou a fazer referência a Lula da necessidade do Lula aprimorar e do Brasil aprimorar a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Vou dizer mais uma vez, quando os dois então estavam telefonando um para o outro, etc., diz a Raquel Landim, na coluna do UOL, que o Trump chegou a dizer ao Lula que ele precisa aprimorar a liberdade de expressão no Brasil e o Estado de Direito. Quer dizer, me parece que a manchete diz Rubio para cá, Lula para lá, o Rubio é um obstáculo, o Rubio é ideológico, o Lula é isso, mas o Trump disse na lata para o Lula, na lata, na cara, direto, vocês precisam melhorar a liberdade de expressão de vocês e o tal Estado democrático de direito que vocês dizem que vocês têm. O Trump deu essa direta no queixo do Lula. E aí, meus caros, isso não está sendo dito por alguém, está sendo dito pelo UOL.
está sendo dito pela Raquel Landim, que é colunista do UOL. Ou seja, é um jornalismo da grande imprensa, não é um jornalismo que você vai dizer que é de direita, não é um jornalismo que você vai dizer, não, está falando isso, mas está chutando, ou é simplesmente com isso quer jogar problemas no ventilador, vamos assim dizer. Não. Está claro que esse não é um fato que o UOL gostaria de publicar, que o Lula levou uma enquadrada do Trump. Então, se disse isso, é porque realmente não teve como não dizer. E o ponto, me parece, chave dessa história é que se o Trump disse para o Lula que eles precisam melhorar, que a gente aqui, que o Lula precisa promover mais a liberdade de expressão e defender melhor o Estado de Direito, claro que é isso que está em jogo. É claro que essa é que é a moeda. É claro que essa é que é a negociação. Então não tem tarifa, não tem Alckmin, não tem quem quer que seja. A conversa é sobre as liberdades que foram sequestradas dentro do Brasil, sobretudo pelo STF. Essa é a negociação, essa é a única negociação, e as coisas só vão para frente se em algum momento o STF se dispuser a entregar para o Lula a possibilidade, o Lula ou quem quer que seja, a possibilidade de negociar com o Trump as liberdades que esse mesmo STF sequestrou da gente. Essa enquadrada mostra que essa é a negociação e a única negociação a qual o Trump está disposto a fazer conosco. Vamos ver se, assim como isso ficou perdido ali no miolo de uma notícia do UOL, isso não fica perdido também na falta de miolo da cabeça dos nossos governantes. E agora nós vamos mostrar uma outra matéria com Eduardo Bolsonaro. Preste atenção, o Eduardo Bolsonaro está ali nos Estados Unidos, ele tem contato direto com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Donald Trump, que vai negociar dessas tarifas e sanções aí com o Lula. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro acabou de descobrir e vai trazer para nós aqui novidades sobre essa transação entre o Brasil e os Estados Unidos. Confira. Sobre a chamada telefônica entre o Lula e o Trump. Eu estou vendo gente da direita, às vezes, caindo em narrativa da grande imprensa. Gente que a todo momento diz, agora acabou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já eram. Igual foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump fez um elogio ao Lula e depois, na verdade, encurralou o Lula para encontrá-lo e acabou resultando agora estarmos nesse primeiro ponto de contato. Eu vou falar sobre isso, mas de cara já posso dizer para vocês, há motivos para comemorar. E eu vou explicar, vocês vão ver. Eu começo aqui pegando um gancho num vídeo que eu vi do Caio Coppola, em que ele fez uma preliminar muito boa. Ele relembrou a matéria aqui do Lula, deixa eu tirar aqui o meu rodapé, porque vocês já me seguem, mas ele faz aqui uma lembrança de dias antes da eleição do presidente Trump, em novembro do ano passado, o Lula declarou apoio à Kamala. E ele falou essa pérola aqui, né, que os Estados Unidos, fala até na Folha de São Paulo para não dizer que é mentira, né? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Isso aqui tem menos de um ano. Então, daqui você extrai uma conclusão, que não vai fugir dessas duas alternativas. Ou o Trump é uma pessoa horrível, e o Lula não tem problema com isso, né, em lidar com uma pessoa horrível, caracterizada pelo próprio Lula como nazista, ou o Lula está mentindo, o que também não seria de surpreender ninguém. Mas ou ele é uma pessoa que lida com gente horrorosa, sem problema nenhum, ou ele é uma pessoa que mente descaradamente. Eu acho que isso daqui tem que ser a porta de abertura para a gente começar a entender tudo que está ocorrendo nesse momento. Mas antes disso, né, antes dessa... Não é nem crítica, né, isso é um xingamento, isso aí é engraçado. O pessoal da imprensa não chama isso de ataque, né? Chamaria de crítica. Você vê pela nota do Itamaraty que o Lula fez pedidos ao Trump com relação à tarifa, etc. Né? Nós aqui do lado de cá sempre dissemos que a tarifa não era a nossa primeira opção, mas que nós confiamos na habilidade do Trump, e o Trump sim conseguiu mover as coisas da maneira como ele quis, apertando os botões, movendo as alavancas
que ele, muito mais experiente do que nós, sabe fazer, e chega nessa posição, muito maior vantagem do que o Lula, convenhamos, nessa mesa de negociação. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica. Será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então, olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. Os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro. Presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Mas eu garanto que não há motivos para comemorar pela mesma razão que o nosso querido Merval Pereira também entende. Conversa foi boa, mas Marco Rubio não é bom sinal. Eu vou me apoiar aqui em mais uma pessoa, né, de perfil técnico, mas que teve espaço na Globo News, né, um ex-secretário de Comércio, que eu vou deixar o vídeo rodar para vocês aqui com a opinião dele. Do Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor. Com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação, mas tem outros temas. Então, repara, enquanto uma parte da imprensa fala que não haverá fator político, ministros celebram porque Trump não falou da parte política, esqueceu, ignorou o Bolsonaro, dizem eles. Por outro lado, a indicação de Marco Rubio sinaliza que não haverá como sair da parte política. Olha os fatos. Eu postei essa imagem aqui. Ontem. Vamos dar uma olhadinha nela. Quem foram os escalados para tratar das questões comerciais com a União Europeia? Está ali, ó. Estados Unidos, representante comercial Jamieson Greer. Para a China, né, você tem ali o Scott Bessent, com certeza também, tomando conta dessa negociação, o chefe comercial do Trump, o Greer de novo. E lá embaixo, no subtítulo, você também tem a presença do Scott Bessent, que é o 01, secretário do Tesouro norte-americano. E para o Brasil, ou seja, União Europeia, China, perfis comerciais, né, técnicos. E para o Brasil, um perfil político, que a própria imprensa chama de o mais ideológico de todos, com Marco Rubio. E aí eu tenho que dizer para você que é verdade. Eu, particularmente, compartilho muito da visão de mundo do Rubio. Ao contrário do que a Sadi colocou no artigo dela, o Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima, é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu estou ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim. Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição no trabalho desempenhado pela política internacional norte-americana, que é liderada pelo secretário Marco Rubio, e muito bem, né, complementado com as visões de Christopher Landau,
que vocês que me seguem na Rede X devem conhecer muito bem. Compartilhei diversos tweets dele, né, dentre outros atores ali dentro do State Department. Então, repare que o Marco Rubio, sendo posto como o agente para essa negociação, isso por si só já tem um recado muito forte. Tá? Tem um outro analista da CNN, eu não estou com o vídeo dele aqui, mas ele segue na mesma linha do colega. Deixa eu até terminar de ver aqui o vídeo final do Weber. Políticos relevantes. Mas tem outros temas políticos relevantes, que vão envolver, por exemplo, o papel do Brasil na América Latina, o papel da China na América Latina, as questões relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, as questões relativas a outros temas políticos regionais que vão estar muito mais na mão do Rubio, ou vão ser muito mais temas do Rubio do que de outros secretários. Então haverá política na mesa de negociação. Creio, porque na verdade, gente, aqui são especulações. É a opinião de cada um. Aqui o Weber Barral, ele é ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Tá? Posso dizer particularmente não conheço, mas ao que parece é uma opinião técnica, diferente da opinião militante de redação. E ele finaliza. É interessante notar que nas outras negociações, por exemplo, com a China, está sendo liderado pelo Bessent, que é do Tesouro, junto com o Lutnick. Com a União Europeia está o Lutnick com o Gria, que é o USTR, o secretário de Relações Comerciais. Nesse caso, não. Nesse caso, a liderança é do Rubio e isso diz muito sobre a relevância dos temas políticos. E vocês aí, vocês conhecem o Marco Rubio? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu sei que de boa parte dos brasileiros ele é conhecido, mas ainda dentro da direita, por óbvio, né, por compartilhar a visão de mundo muito igual a nossa, de levantar as bandeiras da liberdade, ser contra a censura, sempre dar opiniões contrárias ao regime escravocrata cubano, à narcoditadura do Nicolás Maduro. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma sequência de tweets do Marco Rubio, para, se por acaso você não conhecer, você entender melhor quem o Trump nomeou para intermediar essas negociações com o Brasil. Alguns tweets aqui, né, ainda são do tempo que ele era senador pelo estado da Flórida. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameaça os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. E aí, será que o Merval Pereira tem ou não tem razão para estar preocupado? As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos, então ele faz questão de deixar público, né, o secretário de Estado norte-americano, que o Moraes é um sancionado violador de direitos humanos. As perseguições políticas do Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do STF do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Se o adequadamente tiver que passar por massagear o ego do Lula para que seja aberto esse canal de diálogo, o Trump é uma pessoa que pensa America First, o interesse dos americanos em primeiro lugar, ao contrário do Lula, que se recusa no primeiro momento a se encontrar com a maior potência econômica mundial por conta da sua vaidade. Dia de vitória ou dia de derrota? Para a esquerda ou para a direita? Ou melhor, para aqueles que apoiam as liberdades ou para aqueles que apoiam regimes como o venezuelano? Pode ter certeza, gente, se a imprensa se apressou e até bateu a cabeça para tentar vender para vocês que foi uma vitória, é porque não foi uma vitória. O Merval, ele é uma pessoa que ainda tem, né, uma sinceridade, uma autenticidade e transparece, em diversos momentos, uma opinião muito mais próxima da realidade do que seus colegas da Globo News. Mas ainda da Globo News, se eles abrem espaço para uma voz mais técnica, como a do Weber, você vê que o assunto político não foi retirado da mesa. E eu confirmo isso, sacramento, com a nota do Itamaraty. Porque se o Lula pediu o fim do tarifaço e não fala qual foi a resposta, ou até agora nós não vimos nenhuma redução, é porque, ao menos neste primeiro momento, não houve vitória para a esquerda. Então, menos. Trump continua apoiando não só o Brasil, mas as liberdades no mundo inteiro. Ele sofreu na pele a perseguição política. Ele sabe que quando ele deixar de ser presidente, por mais que ele já tenha mais de 70 anos de idade, provavelmente vão vir atrás dele.
Ele sabe que vai ser importante fazer o seu sucessor. Deus queira aí, seja o Marco Rubio ou o Didi Vance, são duas pessoas que eu acho extraordinárias, né? Tem muito mais gente dentro do governo também sensacional, mas esses daqui são os nomes que eu vejo mais circular aqui no cenário político americano. Mas o Trump vai querer dar continuidade a essas políticas pró-liberdade. Então ele entende o seu papel central, principalmente no Ocidente, nessa guinada para limpar a besteira deixada para trás pelo Biden no mundo inteiro. Como, por exemplo, um Alexandre de Moraes forte, a ponto de controlar eleições e ainda querer se meter em 2026. E se der mole, se voltar ao governo democrata nos Estados Unidos, radical, é capaz do Alexandre fazer uma associação e perseguir todas essas pessoas aí do governo Trump, porque eles sempre voltam pior depois. Se o Jason Miller no passado foi detido, pode ter certeza. Se o Moraes tiver oportunidade, ele vai fazer um inferno na vida do Jason Miller, do Elon Musk, do Trump, da família do Trump, do Scott Bessent e de todo mundo que ele puder. Ele só não faz isso agora porque ele sabe que não está em posição e nem tem força para obrigar isso. Então o que ele faz? Vem para cima de nós. Me acusa de antidemocrático, porque a gente participou, né, pediu, denunciou sanções contra o Alexandre de Moraes. Falou que isso daí é antidemocrático. Mas eu não assino nada. Quem assina é o Trump, o Bessent, o Rubio. Por que ele não pegou esse pessoal e jogou dentro do inquérito e do processo? Porque são covardes. A gente sabe disso. A gente sabe a estratégia deles. Eu finalizo aqui deixando para vocês um vídeo onde nem a imprensa ousava dizer que a relação não era boa. Porque aquilo que os seus ouvidos escutam, os seus olhos veem, você reitera, e mais uma vez, etc. Porque, isso daqui, que o vídeo que eu vou passar agora, são 2 meses de governo Bolsonaro. Um pouquinho depois de 2 meses do governo Bolsonaro. A gente vai ver aqui o Trump ao lado do Bolsonaro, na Casa Branca, sem medo de tomar esporro, porque é uma pessoa que tem a conduta ilibada, é a pessoa que tem uma conduta correta, por isso que faz tudo na frente das câmeras, é a mesma pessoa na frente e atrás dos holofotes, e ainda sobrou até, humildemente, para o filho. Acho que saudade do presidente Bolsonaro preso injustamente, e nada da União da Direita fazendo um movimento pela soltura desta prisão ilegal do líder da direita. Tem muita gente travestido de direita que está olhando ali só para querer ter a oportunidade dele ser o líder, o protagonista. A vaidade é realmente um problema no ser humano. Mas, pessoal, ânimo, vamos lá. Não caia, não tropece nesse engodo da imprensa. Há muito a se comemorar e eu tenho confiança de que o Marco Rubio vai saber bem desempenhar o seu papel sob a liderança do presidente Trump. You please stand up. The job you've done during a very tough period of time is just fantastic, and I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Sagar and Aí, quem não lembra aí do troca de camisas? E aqui é o Trump falando da minha indicação para embaixador. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Pois é, pessoal. O que nós temos falado aqui todos os dias é que, na verdade, o Lula tem corrido ali, né, do confronto, porque ele sabe que bater de frente com o Donald Trump, ele vai sofrer as consequências. Não existe nenhum governante que até hoje peitou ali o governante norte-americano e saiu ileso. Só não existe. Agora, o Lula deu uma entrevista nessa semana, parece que foi essa semana mesmo, e ele falando o seguinte, que ele está totalmente preparado para o pleito de 2026 e ele quer a reeleição, e segundo ele, não tem ninguém mais bem preparado do que ele. Ou seja, o petista deu sinal de que vai continuar, pessoal. Vai continuar. Olha que absurdo. Nós teremos, então, se algo não for feito, se a direita não reagir, se o Supremo não voltar atrás aí em suas sanções ali contra Jair Bolsonaro, nós podemos ter, então, mais 4 anos de Lula. É isso mesmo? E aí, pessoal, tem uma frase que o Olavo de Carvalho falava, né? O filósofo, professor, cientista político Olavo de Carvalho, que inclusive aconselhava Jair Bolsonaro e vários outros aí de direita, como Nicolas Ferreira, o próprio Eduardo Bolsonaro.
Olha só, o Olavo de Carvalho falou em certo momento, numa ocasião, ele falou o seguinte: quando a esquerda volta ao poder, ela não sai de jeito nenhum. Não tem ninguém que atira. Não pode deixá-la voltar porque ela não larga o osso. Isso que ele falou. E aí a esquerda, pessoal, estava governando o Brasil por 4 mandatos. Foi 2 de Lula, 2 de Dilma. E muitos falam ali em Brasília que a entrada de Jair Bolsonaro em 2018, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, o que aconteceu? Isso foi um erro do sistema, isso foi uma brecha que, na verdade, estava fora dos planos. E aí, com racha no PSDB, né, os tucanos tiveram racha ali, era para eles voltarem lá atrás, quando eles disputaram com a Dilma. Mas aí, parece que houve um golpe aí, né, dos petistas para cima do sistema e não deixaram ter esse revezamento. E aí, pessoal, o Lula não gostou nada da reeleição também da Dilma. E houve aquela confusão toda e essa brecha aí quem entrou foi Jair Bolsonaro. Só que agora eles voltaram ao poder e não querem mais largar o osso. Estão falando aí de que o Lula vai ganhar em 2026 porque ele tem a máquina toda nas mãos e vai colocar o Jair Bolsonaro ou pelo menos em prisão domiciliar ou até em regime fechado. E olha os planos da esquerda para o futuro, pessoal. Posteriormente, quando chegar 2030, que teremos outra eleição para presidente do Brasil, aí o Lula já não pode mais concorrer, pelo menos com as leis que temos hoje. Mas nós sabemos que eles mudam as leis também, porque ele já vai ter 85 anos. Mas aí, existem rumores em Brasília que 2 ministros do Supremo Tribunal estariam pleiteando para dar sequência a esse legado do Lula a partir de 2030. E se eu falar os nomes aqui, você vai cair da cadeira aí. Os nomes que estão sendo pleiteados para 2030 não é o Fernando Haddad, que já perdeu para o Jair Bolsonaro no passado, não. Também não é o Boulos, invasor de privacidades, também não. Sabe quem é? Também não é a Gleisi Hoffmann. Talvez você pensou, não, é a ex-presidente do partido, que agora é ministra do Lula, Gleisi Hoffmann. Também não. Os nomes cotados pela ala do centro-esquerda ali em Brasília seria Flávio Dino, ministro Flávio Dino, pasmem os senhores, e ninguém mais, ninguém menos do que o ditador da toga Alexandre de Moraes, pessoal, para 2030. Aí quando eu falo aqui que a esquerda se planeja com 10, 15, 20 anos de antecedência e a direita, faltando pouco menos de um ano aí para as eleições, ainda não tem candidato, aí alguns vão falar aqui no comentário que, esse narrador aí, ele é esquerdista, ele é comunista, mas eu estou falando a verdade, ele já tem plano para 2030, enquanto a direita nem sabe quem vai concorrer em 2026. Aí você pode estar falando aí, não, é Bolsonaro. Pessoal, vamos colocar o pé no chão e parar para pensar. As chances de Bolsonaro concorrer em 2026 são mínimas. Talvez coloque Tarcísio lá, só que o Tarcísio não tem a força política que Bolsonaro tem e Lula com a máquina na mão fica realmente difícil. Agora, vamos torcer para que o Marco Rubio, juntamente com o Donald Trump, juntamente com o Eduardo Bolsonaro ali nos Estados Unidos, possam continuar a fazer pressão e quem sabe aí, né, esse consórcio comunista em Brasília recue dessas perseguições aí e dessa censura que tem acontecido em Brasília. Se isso acontecer, aí existe sim uma chance de voltarmos em 2026. Agora, se isso não acontecer, o Lula vai ter mais um mandato pela frente. Mas eu quero que você continue acreditando que as coisas possam mudar. E para isso, se inscreve aqui no canal, pessoal, porque que nós vamos continuar trazendo aqui todas as matérias e notícias que estão acontecendo em Brasília. Tudo está acontecendo, inclusive está sendo votado ali o projeto de anistia, né? Pelo menos ali o plano, o texto está sendo votado ali nessa semana. Nós queremos trazer tudo aqui, as notícias e matérias. Então se inscreve aqui, totalmente gratuito, e você vai estar ajudando a você mesmo, tá bom? Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.